15 anos, eu começava a questionar muito as coisas. Eu lembro uma vez que eu estava sentada na porta da cozinha, assim, de casa, e não sei porquê, eu estava pensando no Pai Nosso e comecei... Primeira vez que eu parei para pensar no Pai Nosso, meditando sobre as palavras do Pai Nosso, né? Porque antes, toda a vida foi aquela coisa parecendo um papagaio, né? De repetir sem pensar no que estava dizendo. Eu lembro que foi a primeira vez que eu parei para pensar no Pai Nosso e tentar entender o significado. E aí foi a primeira vez que eu estava sentada na porta da cozinha e não sei por que, assim, do nada, não que eu tivesse fazendo alguma coisa, eu estivesse na missa, mas assim, do nada eu parei para ficar pensando sobre o Pai Nosso e pensar nas palavras do Pai Nosso e tentar identificar o significado daquela oração que há anos eu fazia e nunca tinha parado para pensar, só fazia como reflexão, né? E também foi um ano que eu comecei a fazer questionamentos para minha mãe, perguntando por que os padres não podiam casar, em relação não é o Santíssimo Sacramento, as três figuras centrais ser uma só. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, é. Eu lembro que ela me contou uma história, porque eu ficava fazendo essas perguntas, e ela falava que tinha coisas que não tinha explicação. Aí eu lembro que nessa do Pai, Filho e Espírito Santo, ela me contou uma história que foi o seguinte, para ver se eu parava de perguntar, né? Ela contou a história assim, que um dia estava, acho que era Santo Antônio, andando na Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo chama Santíssima Trindade. Que eu acho que era Santo Antônio. Estava andando na praia, na beira do mar, e pensando sobre a Santíssima Trindade. E ele tentando identificar e entender o que era a Santíssima Trindade. Aí, quando ele olha assim longe, ele vê um menininho com um baldinho correndo do mar para a praia, do mar para a praia. Aí ele observa aquilo, acha meio estranho, ele fica curioso, vai lá perto. Quando vê um menininho com um baldinho, e ele vê que ele pega um pouco de água do mar, vai lá e joga no buraquinho na praia. Vai lá no mar, pega água, joga no buraquinho na areia na praia. Aí ele chega assim perto do menino, o que você está fazendo? Aí o menininho fala assim, isso tudo ela contando para mim. O menino fala assim, é que eu quero pegar toda a água do mar e colocar aqui nesse buraquinho. Aí o Santana fala assim, mas menino, não tem como colocar água no mar nesse buraquinho, você não tá vendo que não vai caber? Aí esse menino vira para Santo Antônio e fala assim, do mesmo jeito que não tem como você entender a Santíssima Trindade, e desaparece. E aí ela fala que era Jesus explicando para ele que não tinha como... E aí significava para mim que não tinha como eu querer entender a Santíssima Trindade, para eu ficar quieta. Que era um mistério, né? O mistério da Santíssima Trindade, né? Exato. Que é muito interessante toda essa história, essa sua infância, e agora já está chegando na adolescência, né? Porque isso mostra como é que é a vida de uma futura pioneira, né? Quer dizer, normalíssima, como muitas vidas, né? Por aí não tem nada assim de muito excepcional. Você de família católica e tudo mais, e no futuro você vai chegar lá nessa parte da sua história, né? Que vai dizer como é que foi que você conheceu a fé Bahá'í, etc., né?